Nós vamos terminar o livro de Eclesiastes, nós vamos recordar um pouco do que foi dito há 15 dias atrás. Primeira coisa que nós vimos foi o fato de que se presume que Salomão tenha escrito o livro. Há algumas pessoas que dizem assim: alguém escreveu o livro baseado ou fazendo-se por Salomão. Para nós isso não é problema para ser discutido aqui, mas surgiu este livro provavelmente a partir do século X a.C. Então o versículo-chave disso seria Eclesiastes, o capítulo 12, o verso 13. Se você olhar lá na sua Bíblia, você vai verificar que esta pode ser, então, o resumo, este pode ser o resumo de todo o livro, Eclesiastes capítulo 12, verso 13, que diz assim: de tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Isto é o dever de cada pessoa, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Isso não é dever de cristão, isso é dever da pessoa humana. É muito interessante a gente pensar nisto, não é? Naturalmente ele estava se dirigindo a um povo que estava dentro de uma aliança, era um povo monoteísta, então ele estava falando inicialmente para este público. Mas quando a gente para pensar na nossa origem, quando a gente para pensar em quem fez o ser humano, essa regra deveria funcionar para todos os seres humanos. E o que ele vai trabalhar aqui, sem dúvida alguma, é a questão de como é que funciona a nossa vida neste tempo limitado que a gente tem na Terra. Ele estudou isso, ele viu isso, ele falou com as pessoas, ele pesquisou a natureza, e ele descobriu então que este período de tempo que nós passamos aqui é um tempo que, sem Deus, ele perde todo o significado. Sem Deus ele perde todo o significado. Então nós vimos que este livro é composto de várias formas de literatura, poesia, narrativa, ditados proverbiais, meditações curtas, não é? Mas nós vimos também que dentro desta fala do pregador, nós vamos encontrar esta constatação: tudo quanto um ser humano constrói na vida dele é efêmero, não prossegue. Você vai dizer, não, algumas coisas prosseguem, tem gente que muda o rumo da história, com sua atitude, com sua postura. Quer dizer, nenhum de nós aqui é grande suficientemente para fazer isso, para ter esse tipo de ação que envolve a história. E às vezes Deus usa uma pessoa lá de um laboratório para descobrir um medicamento que vai resolver a vida de milhões. Mudou a história. Deus usou isso. Mas nem essa pessoa que fez esse benefício para a humanidade é lembrada mais. Ela passou. Ela se foi. Ainda que ela receba, por exemplo, quantas pessoas foram livradas da poliomielite por conta de uma vacina chamada Sabin. E Sabin é o sobrenome de alguém. Mas o que a gente sabe de Sabin? Nada. Foi. Não tem valor. Então esta é a fala do autor. Toda a nossa vida perde o significado se ela não tiver
uma ligação estreita com o nosso Criador. Essa é a ênfase. E na conclusão do livro, ele vai dizer exatamente isso. Todo o homem, todo ser humano deveria ter um relacionamento com Deus e guardar os seus mandamentos. Essa é a nossa tarefa evangelística. As pessoas carecem da glória de Deus, as pessoas carecem do Evangelho. E quando elas não estão ouvindo do Evangelho, quando elas não estão sendo perturbadas pelo Evangelho, elas estão numa rota de colisão com Ele mesmo. Não é? Vamos então lembrar um pouco do que nós já vimos. Como é que o pregador avalia a vida? Se você tiver a Deus, a sua vida tem significado. Se você não tiver a Deus e os seus mandamentos, a vida te conduz para caminhos traiçoeiros. Então você pode aprender muita coisa, ter ciência, ter uma alta competência profissional. Você pode aprender muita coisa, mas se você não tiver a Deus, isso vai te levar a uma vida cínica. É o que diz o texto bíblico, é o que demonstra. Você vai perder todo o sabor de louvar a Deus por conta da sua autossuficiência com o que você sabe. A grandeza, a fama, leva a uma frustração, a uma tristeza, porque as pessoas precisam manter isso a qualquer custo. Então elas lutam muito para continuar famosas, não é? Alguns apelam para a aparência, outros apelam para o dinheiro, não sei como. Mas leva à tristeza, o prazer leva ao desapontamento, o trabalho leva ao ódio pela vida, especialmente quando a gente percebe que a gente está fazendo alguma coisa que não gosta de fazer, mas é obrigado a fazer, porque senão morre de fome. E a gente fica com ódio daquilo lá. Não é? Eu não sei vocês, mas quando eu tenho uma tarefa que eu não gosto, eu a evito. Eu fujo dela. Eu fujo dela o mais que dá. Não pego de cara, não. Vou deixando. Eu não sei se alguém aqui é assim, provavelmente não. Vocês devem amar, assim, com paixão, tudo aquilo que vocês fazem, não é? Não é? A nossa filosofia acaba sendo uma vã filosofia, porque ela não contém o elemento transcendente, que é o Senhor. A eternidade, a gente não tem ideia da eternidade quando a gente não tem Deus. Qual é a filosofia que prevalece? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, o que a gente tem para viver, para curtir, é agora, aqui. Só que a gente viu, pela explicação bíblica nesta manhã, que não é assim, a vida continua. O salmista, que não conhecia Jesus Cristo, que não tinha nenhuma doutrina acerca da vida eterna como nós temos, ele tinha esperança. Ele esperava. E para mim é muito significativo quando Jesus contou o episódio do rico e do Lázaro. O Lázaro era uma pessoa que dependia do rico, vivia da caridade do rico, e um dia ele morreu. Ele morreu. O interessante é que Jesus Cristo diz que ele fechou os olhos aqui
e foi acolhido pelos anjos. Não foi o anjo da morte, foi o anjo da vida. O anjo da morte passou e levou o respiro dele. O anjo da vida o acolheu. E imediatamente ele foi para o seio de Abraão. Gente, isso é magnífico. É um descanso para a gente. Os crentes do Novo Testamento não tiveram amor pela vida em função dessa esperança. Estevão falou o que falou, a gente viu esses dias atrás pregação sobre Estevão, não é? Ele falou o que falou na frente do tribunal, na frente das autoridades, sem medo de morrer. E Deus lhe deu um consolo fenomenal, que foi a visão de Jesus Cristo em pé, ao lado de Deus, esperando por Ele. Esperando por Ele. Então, nós precisamos nos encher dessa confiança, especialmente quando a gente vai envelhecendo, a gente precisa se encher dessa esperança. Né? Esperança. E o que nós vimos também foi o fato de que a vida sem Deus leva a um estado depressivo, a um estado de medo, a um estado de confusão. A própria religião pode nos levar a medo, a insegurança. A riqueza pode nos levar a ter muitas e muitas tribulações, porque a gente precisa guardar aquilo que a gente juntou a ferro e fogo, criar mecanismos, proteções, porque senão pegam, não é? E a existência é frustrante, a sabedoria leva ao desespero. Essa é a pintura que o pregador faz a respeito da futilidade da vida sem Deus. Então, é necessário a gente estudar Eclesiastes para a gente compreender como é que a gente era sem Deus e como é que as pessoas ao nosso redor são sem Deus. O estado das pessoas é lastimável, ainda que pareçam felizes, ainda que procurem divertimentos, ainda que usufruam de confortos que nem nós usufruímos. O pecado fez com que a gente fosse miserável. Se você não olhar para as pessoas desse jeito, você não vai ter força para evangelizar. Não é julgando as pessoas, porque elas mesmas não admitem esse estado que elas estão. Só o Espírito Santo é que convence a pessoa que ela está nessa situação. Mas a Bíblia faz o favor de descrever esse estado. E o livro de Eclesiastes, então, nos ajuda a compreender esse estado. Então, o que nós vimos até 15 dias atrás foi que nós devemos receber a vida diariamente da parte de Deus e glorificar nas coisas simples. Obrigado pelo pão, obrigado pela margarina, obrigado pelo leite, obrigado pelo café, obrigado pelo... E aí vai aumentando, né? Quem pode, pode. Obrigado pelo iogurte, pelo cereal, obrigado pela fruta, obrigado, não é? Então vai aumentando, mas a questão é, obrigado porque o Senhor me fez acordar. Eu fico pensando nisso. Você vai dormir, né, Ashbel? Vai dormir, e ela vai dormir do seu lado. Quem garante que um dos dois vai acordar? Quem vigia o outro? Não, agora você dorme que eu vou vigiar. Caso você tenha uma apneia, eu vou te socorrer. Quem é que faz isso? Não dá para fazer isso. Nós dormimos. Simplesmente nós nos deixamos levar. E no outro dia, um acorda
e diz para o outro: bom dia, bom dia. Sabe quem fez isso acontecer? Então é a hora da gente parar e dizer assim: Deus, obrigado, porque o Senhor renovou de novo a vida. Eu sei que estar com o Senhor é melhor, mas eu quero te agradecer porque eu vou passar mais um dia nesse lugar aqui, enfrentar o meu batente mais uma vez. Mas a gente precisa aprender isso. O Senhor Jesus, na leitura que nós fizemos no culto hoje, disse: olha, basta cada dia o seu próprio problema. Então, recebamos a vida, glorifiquemos nas coisas ordinárias, nas coisas simples, vivamos passo a passo, relembrando que só Deus conhece tudo. A gente conhece um pouquinho. Então, quando se fala assim, olha, seja o que o Senhor quiser, isso é um preceito que Tiago coloca para a gente. Não diga assim: amanhã eu vou para tal cidade, eu vou fazer, vou acontecer, vou voltar, vou isso, vou aquilo, sem dizer assim: se o Senhor quiser, é isso que eu vou fazer. Ele me deixa ter iniciativa, mas ao mesmo tempo eu preciso saber que eu dependo dele para concretizar essa iniciativa. É importante você pensar nisso, que a vida que nós podemos fazer e acontecer está, assim, de um jeito legal, está condicionada ao que Deus quer, ao que Deus realiza por meio da gente. Porque, afinal de contas, nós somos seus filhos, mas somos também os seus missionários. Então, Deus vai usar a nossa vida para atingir os propósitos dele e não os nossos. Nós temos que pensar na vida desse jeito. A vida cristã foi comprada. A gente foi comprado. A gente não se pertence mais. Então, ainda que a gente vá aqui ou vá ali, faça isso ou aconteça, ou venha, não importa. A gente precisa se lembrar que a vida está sendo monitorada, conduzida, sustentada, abençoada pelo próprio Deus. Vocês não viram Davi dizendo assim: me guarda como a menina dos olhos? Tem coisa mais carinhosa do que essa? Eu não me atrevo a brincar com os meus olhos. Alguém se atreve aqui? Não é? A gente não pode se atrever a brincar com os olhos. Quer dizer, o cuidado precisa ser tão grande, não é? Quando a gente maneja um equipamento, o que a gente tem que pôr? Um óculos de proteção. Por quê? Porque pode acontecer alguma coisa com a nossa vista. Então, quando diz assim: me guarda como a menina dos teus olhos, é um cuidado que Davi está pedindo excepcional. Então, diante da injustiça, fique tranquilo, deixa a vingança, porque Deus vai julgar todos, como nós vimos no Salmo de hoje de manhã. E Deus, então, deve ser glorificado nesta vida que temos. Se Deus nos deu muito dinheiro, vamos glorificá-lo com muito dinheiro. Se Deus nos deu pouco dinheiro, vamos glorificar a Deus com pouco dinheiro. O princípio é: com aquilo que Deus me deu, eu o exalto, eu o glorifico. Você deve ter ambição de ganhar mais? Deve. Mas fazer aquilo que louva a Deus. E se Ele te der dinheiro por isso, ótimo. Se Ele não der, não tem problema. O problema é a gente colocar Deus como prioridade na nossa vida. Deve-se buscar a quietude de espírito diante da opressão e da inveja. Muito bem, hoje nós vamos então retomar.
Eu gosto de pouca gente, eu sou introvertido. Eu gosto de ficar sozinho. Tem mais alguém aqui que tem essa sensação? Não? Não é isso, eu me basto. Pode ser solitude. O grande problema que o pregador vê é que quando a gente se basta, a gente perde com isso. Vocês estão entendendo? Quando a gente se acha autossuficiente, quando a gente acha que não precisa da igreja, quando a gente acha que não precisa dos parentes, isso é diferente. Então, o fato de eu não me sentir assim, de eu me sentir bem sozinho, tem gente que não consegue ficar sozinho. O fato de eu me sentir bem sozinho não quer dizer que eu não deva ter amizades, porque as amizades constroem a minha vida. Nossa, gente, como é bom receber uma bênção de uma pessoa. A gente perdeu o costume. Mas na época dos meus pais, nem na minha época já tinha isso, ou tinha isso ainda, mas na época dos meus pais, eu me lembro que os meus tios diziam assim: a sua bênção, meu pai. Isso não significava amizade, porque a amizade é mais do que isso, envolve a honestidade, a reciprocidade, envolve o quebrantamento. Nem que você tenha muito poucos amigos, né? Você tenha muita gente conhecida, mas pouca gente que você tem uma identidade tão forte que você consegue compartilhar aquilo que é mais reservado seu. Você não vai saindo por aí e contando para todo mundo o que você está pensando, o que você está sentindo, porque isso pode ser uma arma contra você mesmo. Mas tem certas pessoas que você entra num grau de confiança tão elevado que faz bem nutrir. A Bíblia diz que há pessoas que são amigas da gente mais do que os irmãos de carne. E você deve nutrir essas amizades, você não deve deixar para trás essas amizades, né? Embora você goste de ficar sozinho, não sente nenhum problema de ficar sozinho, mas cultive as amizades, é o que o texto está dizendo. E agora nós vamos parar um pouquinho aqui para ver o texto, porque eu gosto muito desse texto aqui, ele me instrui. Capítulo 5. E diz assim: guarde o teu pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos que fazem o mal sem se dar conta. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras, porque das muitas preocupações vêm os sonhos e do muito falar, palavras tolas. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não consinta que a sua boca o leve a pecar, nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido. Nós temos que pensar que na época que esse texto surgiu, havia uma concepção muito forte da
teologia retributiva. O que é a teologia retributiva? É como Davi orou aqui no Salmo 17 hoje. Senhor, me julga, os meus lábios só falaram coisas certas. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, a minha parte diante de ti eu estou fazendo. É a tal da teologia retributiva. Deus retribui consoante a nossa postura. Então, se eu sou honesto, Deus me abençoa. Se eu sou desonesto, Deus não me abençoa. É assim que funcionava esse mecanismo. Aqui, no texto de Eclesiastes, nós encontramos a ideia de que se eu vou me aproximar de Deus, eu tenho que pensar muito bem no que eu vou falar com Ele. Por quê? Porque Ele vai me retribuir de acordo com o que eu falar. É claro que nós ampliamos o nosso conhecimento pelo Novo Testamento, e nós sabemos que a gente não sabe nem falar com Deus como convém. O apóstolo Paulo, que foi um grande apóstolo, ele disse assim, eu não sei orar, gente. Então, não é impressionante? É impressionante, eu não sei orar como convém. Mas o Espírito me ajuda. Então, nós sabemos que podemos contar com o Senhor quando nós oramos, e nós sabemos que o Senhor tem iniciativas enquanto a gente está orando. Eu sempre brinco com essa história, assim, Senhor, me orienta para comprar um carro novo. E o Espírito lá dentro está dizendo, ele não precisa disso não. Porque a gente não sabe orar como convém, a gente não sabe o que produz a glória de Deus. De maneira objetiva, a gente não sabe. A gente sabe pelas Escrituras alguma coisa, mas a gente não sabe tudo. A gente sempre ora pelos irmãos que sofrem perseguição. E eu tenho esse hábito de pedir para Deus que cesse a perseguição. Só que sempre que eu vejo eles falando, eles não oram por isso. Né? Normalmente eles pedem que o Senhor os ajude a suportar as perseguições. Então, assim, é como o Senhor falou, a gente não sabe o que vai trazer glória a Deus, né? A gente acha que Deus tem que tirar eles dessa situação, porque não é nem justo com eles estarem nessa situação. E a gente começa a dar a resposta para Deus, o Senhor tem que fazer assim, que vai ser melhor, né? A gente não fala com essas palavras, mas no fundo, acho que no coração às vezes vai isso. Eu acho que vale a pena recordar a oração que Jesus Cristo fez lá no Getsemane, quando ele diz, Pai, se possível, tira de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Então, Senhor, os meus irmãos estão sofrendo, eu não quero isso. Eu quero que eles sejam libertos. Fale. Não tem nenhum problema de você manifestar a sua vontade. Aliás, um filho tem esse direito com o pai. Só que o pai vai produzir em você modificações e vai abençoar a eles lá com coragem, com ousadia, com fervor. Quer dizer, enquanto nós estamos com uma mente pré-concebida para alguma coisa, o Senhor é amplo e Ele está olhando a sua glória e como Ele vai fazer o plano de redenção terminar bem. Então, enquanto a gente está gerenciando uma cabeça de alfinete, Ele está gerenciando o universo. E a nossa oração entra no bojo dessas coisas. Todavia, o texto está dizendo o seguinte, você toma cuidado com o que você pede a Deus.
Seja sensato para pedir a Deus alguma coisa. Escolha aquilo que você sabe que efetivamente vai glorificar o nome dele. Porque é isto que funciona. Então, a prevenção do pregador é exatamente essa. Não seja banal diante de Deus, não seja tolo diante de Deus, não fale qualquer coisa. Eu fico pensando todas as vezes que a gente está assim num auge de emoção e a gente diz qualquer coisa para Deus e depois passou pela porta, já vai cuidar de outro assunto, esqueceu. Só que Deus tem memória. Você falou comigo, na convicção do seu coração a respeito disso, agora faça. Agora faça. Você prometeu me obedecer, então me obedeça. Ande comigo. Ande comigo. Então, eu acho muito importante isto, todavia a gente tem que lembrar que isso aqui estava no âmbito da teologia retributiva. Tá bom? Outra coisa difícil aqui. Especialmente numa sociedade consumista, a gente tem muita dificuldade de se contentar com o que tem. E olhe, a gente ajunta um monte de coisas na vida e não vai usar. Não vai usar. Sabe aquele treco complicado, que funciona a pilha, que você viu no Shopee, que é fascinante, tal, etc., que você comprou? Quantas vezes você usou aquilo? Né? Agora, a gente não é assim só com objetos. A gente é assim com tudo. Então, o casamento do outro é melhor do que o da gente. A família do outro é melhor do que a da gente. Não sei o que é melhor do que a da gente. Não é para viver assim. O pregador disse assim, isso aí é correr atrás do vento. Então, olhe para a sua grama, para a sua própria grama, e entenda o verde dela, e diz, bendito seja Deus que me deu essa grama. Ô Senhor, que eu consiga apará-la todas as vezes, não é? Eu estou tentando aparar a grama, é muito difícil, gente, não dá para me contentar com a grama que o Senhor me deu. De novo, Senhor, cresceu, olha aí, ó. Não é? A gente tem que perceber isto. E um capítulo que a gente precisa ler assim, com muita pausa, com muita alegria, com muita reflexão, mas a gente vai ler em casa, é o capítulo 7, que trabalha a questão da sabedoria e a tolice. E quando a gente passa, por exemplo, para esse versículo 16 do capítulo 7, a gente fica atônito. E diz assim, ó, vou ler do 15 em diante. Não, vou ler do 14. Do 14. No dia da prosperidade, seja feliz, mas no dia da adversidade, considere que Deus fez tanto este como aquele para que o ser humano não descubra nada do que há de vir depois dele. Jó fez assim, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Estou passando dias bons, as minhas dores estão controladas, bendito seja o Senhor. Estou passando dias doloridos, ruins, bendito seja o Senhor. Porque o Senhor fez os dias bons e os dias ruins. Isso é pessimismo, gente? Eu estou perguntando.
né? A gente precisa ter essa atitude. E ele prossegue: tudo isto vi, verso 15, tudo isso vi nos dias da minha vida, ou da minha vaidade, há justos que perecem na sua justiça, há ímpios que prolongam os seus dias na sua maldade. E ele aconselha, o pregador aconselha o seu leitor: não seja demasiado justo, nem exageradamente sábio, porque você destruiria você mesmo. Você conhece alguma pessoa que tem TOC? Transtorno, como é que chama? Transtorno obsessivo compulsivo, não é? Conhece? Você tem isso? Como é que é viver assim? É muito ruim, né? Porque você quer tudo nos mínimos detalhes, tudo direitinho, do seu jeitinho. Então, quando nós vamos lavar a louça, está tudo reprovado, né? Então, você não sabe. Aí eu fico examinando o jeito, não que a minha esposa tenha toque, viu, Esther? Você não tem toque, só um pouquinho. Mas eu vejo como é que ela lava a louça, e eu tento imitar, ela diz que está ruim. Eu vou seguir a receita de não deixar nada engordurado. Sou eu que gasto mais sabão do que ela, né? E sou eu que meto a força masculina para arear uma panela. Ela é feminina para arear uma panela, né? Eu sou masculino, então eu aplico força, não é? A gente faz isso e acaba... É muito complicado a gente ficar cobrando os outros. É muito cansativo para a gente ficar exigindo que os outros façam exatamente como a gente quer. É necessário deixar o outro fazer alguma coisa e não criticar o outro pelo que o outro está fazendo. Não está do seu gosto? Passa batido e louve a Deus, porque alguém fez no seu lugar. Não, mas não fiz do jeito que eu queria. Não tem problema, porque todo mundo vai morrer. Não, mas eu gosto de tudo certinho. Certinho segundo o seu olho. E o grande problema nosso é que nenhum de nós, inclusive os pastores, e principalmente os pastores, não são donos da verdade absoluta. Então, ele diz assim: não seja demasiado justo, nem exageradamente sábio, porque você destruiria a si mesmo. Não seja demasiado perverso, nem seja tolo, porque você morreria antes da sua hora. Bom é que você retenha isso e também não abra mão daquilo, pois quem teme a Deus sai ileso de tudo isso. Eu quero ficar com a última frase. Quem teme a Deus sai ileso de tudo isso. A pessoa com Deus é a pessoa mais próxima do normal. Porque tem o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio do Espírito Santo. Então, a pessoa muito próxima de Deus é a pessoa que vive com maior qualidade de vida. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Não é a pessoa que mais sabe, que fez faculdade, que tem muito dinheiro, que tem isso, que tem aquilo, que são bens temporários. São as pessoas que têm os bens do transcendente, do Deus Todo-Poderoso. Então, dê espaço para as pessoas demonstrarem a sua boa vontade, a sua capacidade. Tema a Deus, você vai sair ileso de tudo
isso. Então, a sabedoria prática, que envolve o temor de Deus, é guia para a nossa vida cotidiana. Outra coisa, no capítulo 8, ele vai dizer que o ser humano precisa se submeter aos mandamentos de Deus, embora o futuro esteja oculto. O Novo Testamento revelou para nós o que vai acontecer no futuro. Ele não tinha essa visão, nós já temos. Então nós podemos descansar em Deus acerca do nosso próprio futuro e do futuro do universo. Porque a Bíblia descreve isso, o quanto nós necessitamos saber. Isso deve nos dar confiança na providência divina todos os dias. Agora, isso não muda. Isso não muda. Esta regra que ele está dando aqui para a gente é uma regra que vem desde sempre, mas foi explicitada na lei do Senhor, lá em Deuteronômio. Então vamos abrir a Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, para ver a regra, como é que ela é explicitada e é aplicável tanto a judeus quanto a cristãos, porque nada mudou. Jesus confirmou essa regra. Deuteronômio capítulo 6, começando aqui do verso de número 4. Dá para ler juntos? Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração, você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Então, você vai amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e você vai compartilhar disso com outras pessoas. O que vai acontecer comigo no futuro? Quanto tempo eu vou viver? Eu vou morrer do quê? Eu já tenho algumas ideias de como eu vou morrer. Eu olhei para o meu pai e para a minha mãe, e muito possivelmente eu vou pelo mesmo caminho deles, não é? Não vai ser muito gostoso, não é? Quando chegar a hora, e já está assim acontecendo alguma evidência de que é por aí mesmo que eu vou, não é? Então, cada um sabe onde vai apertar o sapato. Não é? É só olhar para que lado do nosso corpo está mais frágil, a gente vai descobrindo que é por ali que o fio da vida vai se extinguir. Não é? Alguns o fio é mais longo, outros o fio é curtinho. Não é? Enfim, o que eu preciso fazer? Qual é a minha prioridade? A minha prioridade é a minha ligação com o Senhor. Não é ligação com a igreja, é a ligação com o Senhor, a intimidade com o Senhor. Consequentemente, esta ligação íntima com o Senhor vai proporcionar que eu tenha ligação com o meu próximo de uma maneira abençoadora. E é isso que vai me sustentar dentro da igreja. Haja paciência conviver com gente tão diferente quanto vocês. Precisa muita paciência. Só que a gente não percebe essa quantidade de paciência, porque a gente ama a Deus, você ama a Deus, então o amor de Cristo nos une. E nós nos sentimos razoavelmente confortáveis junto uns com os outros por conta do amor de Cristo. Olha,
eu não te conheço direito. Eu não sei se você gosta do azul, do amarelo, do verde, do cor-de-rosa, eu não sei do que você gosta. Mas eu sei uma coisa. Eu sei que se você crê em Jesus e eu também, nós estamos unidos pelo Espírito Santo de Deus. E a gente se olha, a gente se abençoa, a gente se protege, a gente se edifica, a gente se constrói, a gente se apoia. E isso é maravilhoso. É maravilhoso. Não é maravilhoso? É mais maravilhoso do que o amor de marido, do que o amor de esposa. Porque quem nos une aqui não é a nossa disposição de frequentar essa igreja. É claro que a gente está levando em conta a química que a gente tem com essa igreja. Mas, na verdade, o que nos faz estar juntos é o amor de Jesus. É o amor de Jesus. Então, você precisa se submeter aos mandamentos do Senhor e fique tranquilo, fique tranquila, porque o futuro já foi revelado pelo Senhor, não é? Então, veja lá também no capítulo 9, outro conselho, e diz assim o texto: para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já não existem mais, está falando dos mortos. Eles estão afastados para sempre de tudo que se faz debaixo do sol. Portanto, vá e coma com alegria o seu pão, beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Que as suas vestes sejam sempre brancas e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Aproveite a vida com a mulher que você ama, todos os dias desta vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol, porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida pelo trabalho que você se afadigou debaixo do sol. E aí, especialmente, tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eu acho que uma das pessoas que deixou isso mais evidente, o que cair na minha mão para fazer, eu vou fazer direito, foi o apóstolo Paulo. Ele disse assim: eu me gastarei e me deixarei gastar pela obra que Deus me deu. Ele disse assim: ai de mim se não pregar o evangelho. Quer dizer, ele tinha uma consciência tão grande de que cada coisa que ele fazia era para a glória de Deus, que ele dizia: eu não posso desperdiçar o meu tempo pensando em outra coisa. Então, quando olhamos para isso aqui, todo mundo vai morrer, né? Então, no tempo que nos resta, e sempre resta menos tempo do que mais, né? Porque a gente não sabe exatamente quando vai. Ninguém pode garantir, eu vou viver até os 80 anos, não é? Então, use a vida com energia enquanto você tiver poder. Faça o melhor que você pode hoje. Diga. Ninguém sabe a sua hora. Olha, e eu quero dizer que se a gente soubesse da hora, a gente morria antes. Ai, meu Deus, está chegando a hora de morrer. Ai, não é?
Não se orgulhe do que você tem, do que você fez, do que você recebeu. Ontem eu estava na festinha da minha neta, de 12 anos, e uma crente da igreja, de salto, chegou para mim e começou a me colocar no altar, por causa do sermão do Encontro da Família. Ela disse que adorou o sermão do Encontro da Família. Eu sei como é que eu estava. Eu sei o quanto eu não segui o esboço. Eu sei o quanto eu me sentia fraco para falar com aquelas pessoas. Eu sei de mim. Mas ela não viu isso, ela viu outra coisa. Eu não vou apanhar isso para mim. Eu não vou apanhar isso para mim. Indo para trás, lá atrás, eu me lembro de um casamento que eu ministrei. Tinha um pastor importante do lado de cá e outro pastor importante do lado de cá. E eu sabia o que eu estava pensando. Eu estava dizendo, meu Deus, eu preciso controlar as minhas... Que nem o pastor falou hoje, que a gente fica controlando as falas da gente na oração para impressionar os outros. Eu estava me sentindo assim. Saí do casamento e disse assim, eu fui medíocre. Mas eu fui estúpido, eu fui imbecil. Eu devo ter falado nada. Passou o tempo. Um dia eu vou na casa desse casal, disse assim, pastor, a gente quer que o senhor veja o casamento em vídeo. Tá bom, vamos lá. Quando chegou na hora da pregação, da minha pregação, eu disse assim, agora vocês façam silêncio aí que eu quero ouvir esse pregador aí. Porque eu sabia o que eu tinha pensado na hora, e eu queria saber o que esse cara falou. Aí quando terminou a pregação, eu disse assim, louvado seja o Senhor, porque não era eu. Não era eu. O pregador falou coisa com coerência. O pregador falou coisas do poder de Deus, da glória de Deus, da majestade de Deus. Só que o meu íntimo estava absolutamente inseguro, incorreto. Aí eu entendi como é que o Espírito Santo trabalha. Porque o Espírito usa a gente que é tão fraco para fazer coisas fortes. Vocês estão entendendo? Então, o melhor é descansar no Senhor e não nos talentos que a gente tem. Não, vai dar certo. Eu vou chegar lá, vou estourar a boca do balão. Não confie nisso. Aquele versículo do Salmo diz assim, entrega o teu caminho para o Senhor. Confia nele e ele vai fazer. Gente, é muito melhor o Senhor fazer do que a gente fazer. Não é que você descreia do seu potencial, mas entregue o seu potencial e não se orgulhe dele. Nossa, fomos longe. Visto que o futuro é desconhecido, devemos cooperar sensatamente com aquilo que nós conhecemos. Então, ore pelas autoridades, mereçam ou não mereçam. Cuide para que, de fato, a sua vida seja vivida com honestidade nesta terra, porque você sabe que estas coisas estão apontadas. A gente deve viver com honradez, né? Então, deixa a coisa acontecer. E por último, o quase último, o pregador diz assim, olha, se lembre de Deus quando você é jovem. Porque Deus vai deixar você
fazer o que você sentir vontade de fazer, mas Ele vai cobrar isso de você. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que alegram o teu coração. Mas se lembra que de todas estas coisas, Deus te pedirá contas. Então, eu me lembro de uma senhora que foi a matrona da nossa igreja em Caçapava. Ela era a grande mãe de todos lá. Um dia a entrevistaram, ela disse assim, dona Ana, a senhora tem algum arrependimento na vida? Ela disse, tenho. Aí todo mundo olhou para ela, ela disse assim, eu tenho arrependimento de não ter aceitado Jesus Cristo antes. Eu passei parte da minha vida à toa, perdida. Então, vamos orar pelos nossos filhos, para que desde pequenininhos eles tenham o temor do Senhor nos seus corações. Vocês que são pais jovens, devem se lembrar que a criança precisa ser dirigida até que demonstre capacidade de alguma autonomia. Então ela deve seguir o próprio curso, mas não antes de ganhar maturidade para isso. Tá bom? E dê ouvido às palavras sábias. Vamos fazer a leitura aqui geral? Vamos lá. De tudo que se ouviu, a conclusão é esta: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Vocês e eu vamos tomar tanta surpresa quando a gente olhar a gente nu, sabe? Não nu fisicamente, nu, desnudado perante Deus. Então, o que você pode fazer, faça conforme as suas forças agora.